Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sejam bem-vindos, eu chamo-me Adam e neste vídeo eu vou dar uma breve explicação sobre o uso das partículas Naam, La e Bala. Nós usamos essas partículas quando estamos a responder a questões em árabe. Portanto, quando alguém faz uma questão, por exemplo, isto é uma caneta, alguém pode perguntar Hal hadha qalamun? Hal hadha qalamun? E a resposta é Naam. Pode perguntar Hal hadha kitabun? Hal hadha kitabun? A resposta é La. Portanto, aqui eu vou dar uma breve explicação porque geralmente os estudantes da língua árabe têm tido dificuldades, principalmente quando as questões são negativas. Se alguém pergunta Hal hadha qalamun? Isto é uma caneta? A resposta é simples. Naam, hadha qalamun. Mas se a pergunta vem assim, se a pergunta é feita de uma forma negativa, aí acaba causando uma complicação. Do tipo, Hal hadha laysa qalaman? O estudante aí já tem dificuldade. Será que diz lá? Será que diz Naam? Ou será que diz Bala? Então, neste vídeo eu vou dar assim uma breve explicação e no final deste vídeo você já será capaz de usar Naam, La ou então Bala sem nenhuma dificuldade. Muito bem, vamos a isso. Temos aqui Hadha kitabun. Hadha kitabun. Hadha kitabun significa isto é um livro. Portanto, se você pega um livro, aqui está, um livro, e aponta, você aponta e diz Hadha kitabun. Isto é um livro. Hadha kitabun. Deixa, assim, fazer uma pequena análise sobre Hadha kitabun, caso você esteja começando do absolutamente zero. Então, temos aqui Hadha kitabun. Hadha kitabun. Muito bem, a tradução de Hadha kitabun, isto é um livro. Como é que nós devemos interpretar isso? Hadha kitabun, isto é um livro. Agora, deixa eu fazer aqui a correspondência. Hadha é traduzido por isto. Depois temos aqui um livro, o seu correspondente em árabe é kitabun. Kitabun. Aqui está. Hadha significa isto. Kitabun significa um livro. Agora, aqui nós observamos que na língua portuguesa temos este verbo é, porém não temos o seu correspondente em árabe. Em árabe, estamos a dizer somente duas palavras. Hadha kitabun. Em português, em árabe temos aqui duas palavras, uma palavra, duas palavras. Em português temos praticamente três grupos. 1, 2, 3. Ok? Daqui nós devemos concluir o seguinte, que na língua árabe, a forma verbal é não existe. A forma verbal é não existe. Portanto, estamos aqui a falar do verbo ser no presente do indicativo, ok? No presente. Essa forma verbal não existe. O árabe, ele quando fala, ele não diz isto é um livro, literalmente. Ele diz isto, um livro. Hadha kitabun. Hadha kitabun. Esse é o primeiro aspecto que queria mencionar. O segundo aspecto que queria mencionar é em relação a este tanwin. Aqui o tanwin do kitabun representa o artigo indefinido na língua portuguesa, ok? Na língua portuguesa nós temos aqui um e na língua árabe nós temos o tanwin. Quando um nome termina com tanwin, significa que esse nome está na forma indefinida. Portanto, kitabun, um livro. Qalamun, uma caneta. Baitun, baitun, uma casa. Sayaratun, um carro. E assim por diante.
ok? São esses aspectos que eu queria mencionar, porque aqui nós temos a tradução, هذا كتاب. Agora nós já sabemos que هذا é o pronome demonstrativo, significa isto, kitabun significa um livro. A forma verbal não tem o seu correspondente em árabe, ok? Essa forma verbal não tem o seu correspondente. Agora, note que, tal como nós veremos posteriormente, tem não é, tem era, tem será. E vários outros casos. Nós também veremos. Mas, especificamente, não tem. Por que não tem? Eu também não sei. É assim como as coisas são na língua árabe. Aliás, eu também nem sei por que tem em português. Portanto, nós aprendemos uma língua e acabamos aceitando tudo que ela nos oferece. Esse é o primeiro aspecto. Hada kitabun. Isto é um livro. Agora, vamos às questões. Portanto, temos aqui Naam, Naam, que significa sim. La significa não. Naam significa sim. Bala significa não ou significa sim, sei lá. Veremos aqui com mais detalhes. Vamos ao primeiro caso. Temos Hal hadha kitabun? Naam. Hal hadha kitabun? Isto é uma pergunta. Deixa explicar como é que essa pergunta é formada. Portanto, nós temos hadha kitabun. Hadha kitabun. Hadha kitabun significa isto é um livro. Ponto. Hadha kitabun. Ponto. Isto é um livro. Agora, a partir desta afirmação, Hadha kitabun, nós podemos transformar isso numa pergunta. Na língua portuguesa é extremamente simples. Temos, isto é um livro. Aqui, como é que nós transformamos isso numa pergunta? Simplesmente colocamos o ponto de interrogação no final. Isto é um livro? Isto é um livro? Veja também que a tonalidade muda. Isto é um livro? Afirmação. Isto é um livro? Pergunta. Para a língua árabe, temos aqui a afirmação, nós devemos colocar a partícula hal. Hal. E no final, colocamos aqui o ponto de interrogação. Observe que este ponto de interrogação está ao contrário do nosso ponto de interrogação em português. Ok? Já estamos habituados ao ponto de interrogação desse jeito em português e em árabe vamos nos habituando desse jeito. Muito bem. Então, o que é que você observa aqui? Você observa aqui no meio, nós temos a afirmação. Hadha kitabun. Isto é um livro. Quando nós colocamos hal e terminamos com ponto de interrogação, esta afirmação passa a ser uma interrogação. Hal hadha kitabun? Hal hadha kitabun significa isto é um livro? Isto é um livro. Existe outra partícula além de hal. Você pode colocar aqui o hamza. Portanto, além do hal, podemos ter a. Ahada kitabun. Ahada kitabun. Portanto, existem duas formas para fazer assim a questão e para este exemplo nós estamos a usar o hal, uma das formas. Hal hada kitabun? Esta é uma pergunta. Hal hada kitabun? Agora que entendemos a pergunta, vamos observar o seguinte. Temos diante de nós um livro e temos aqui a afirmação. Isto é um livro. Hadha kitabun. Hadha kitabun. Agora, quando a pergunta vem, hal hadha kitabun, isto é um livro, uma vez que é um livro de fato, e nós aqui observamos que é um livro, então nós devemos dizer naam, naam, que significa sim. Aliás, é lógico. Tenho diante de mim um livro, eu pergunto, isto é um livro? E você responde sim. Por que você responde sim? Você responde sim porque de fato é um livro. Quando aqui não há dúvida, certo? Portanto, para essa primeira questão,
é fácil de entender por que nós dissemos sim. Nós dissemos sim porque é de fato um livro. Ok? Portanto, هذا كتاب, isto é um livro. هل هذا كتاب, isto é um livro. A resposta, نعم. Agora vamos à segunda pergunta. هذا قلم. هذا قلم. هذا قلم significa isto é uma caneta. Ok? هذا قلم significa isto é uma caneta. Portanto, eu uso esta caneta para escrever aqui na minha mesa digitalizadora, no meu tablet. Então, isto é uma caneta. هذا قلم. هذا قلم. Se eu pergunto para si, هل هذا قلم? A resposta é نعم. هذا قلم. Isto é uma caneta? A resposta é sim. Por que você diz sim? Porque, de fato, isto é uma caneta. Ok? Agora, para o nosso caso, nós temos aqui هل هذا قلم? هل هذا قلم? Aqui já está a referir-se aqui ao livro. Então, como é que nós devemos interpretar? Temos aqui o livro e nós perguntamos, isto é uma caneta? Isto é uma caneta? Nós observamos, vimos que de fato não é uma caneta, então devemos dizer lá, lá, ok? Quando a pergunta é feita e a realidade do objeto não corresponde com a afirmação da pergunta, a afirmação contida na pergunta, então nós devemos dizer lá. Qual é a afirmação contida na pergunta? Deixe-me explicar esse conceito. Nós temos aqui هذا قلم. هذا قلم. Ok? Esta é a afirmação. Esta é uma afirmação. Esta afirmação significa isto é uma caneta. هذا قلم significa isto é uma caneta. Agora, vou transformar esta afirmação numa pergunta. Fica هل هذا قلم? E aqui está o ponto de interrogação. Ok? Então, a afirmação contida na pergunta. A afirmação contida na pergunta é esta que está aqui. هذا قلم. Então, se eu pego este objeto e eu afirmo هذا قلم, isso não corresponde à verdade, porque هذا كتاب. Então, se eu pego um livro, aponto o livro e pergunto, هل هذا قلم? Você deve dizer lá, lá. Isto é uma caneta? Lá, lá. Ok? Para a primeira questão que para a nossa primeira questão foi هل هذا كتاب? E de fato é um livro. Então a resposta é نعم, نعم. Ok? Depois, a segunda pergunta, هل هذا قلم? A resposta é lá, lá. Porque de fato isso não é uma caneta. Muito bem. Portanto, para essas duas primeiras questões, nós observamos que são questões positivas e as suas respostas também são simples. Geralmente, o ponto onde acaba causando confusão é quando a pergunta é negativa, ok? É quando a pergunta é negativa. Deixe-me explicar primeiro como nós transformamos uma questão positiva, uma afirmação, antes da própria questão. Deixe-me explicar como nós transformamos uma afirmação em negação na língua árabe. Esta mesa acabou fazendo zoom. Muito bem, deixe-me explicar como transformar uma afirmação em negação. Nós temos هذا
قلم. هذا قلم significa isto é uma caneta. هذا قلم significa isto é uma caneta. Na língua portuguesa, para tornar isto uma negação, é simples, é só colocar não. Aqui. Isto não é uma caneta. Ok? Isto não é uma caneta. Tínhamos isto é uma caneta, colocamos lá, ficou isto não é uma caneta. Na língua portuguesa é simples. Na língua árabe, como é que nós fazemos? Nós colocamos laisa. Nós colocamos laisa. Laisa significa não é. Ok? Laisa é um verbo e significa não é. Portanto, lembre-se que logo no início eu disse que a forma verbal é não existe em árabe. Porém, a forma verbal não é existe e é leisa. Ok? Pode parecer complicado, mas depois com o tempo vocês vão habituando-se. Ok? Portanto, aqui tínhamos a seguinte afirmação. Hada qalamun. Agora, para transformar isto em negação, nós colocamos laisa. Então fica hada laisa qalamun. Porém, depois do laisa, nós devemos, aqui onde tem tanwin dhamma, isto vai ficar tanwin fatha. Ok? Qalaman. Depois aqui, portanto, deixa-me eu apagar isto e escrever devidamente. Portanto, em vez de dizer hadha laysa qalamun, você deve dizer hadha laysa qalaman. Mais detalhes nós podemos ver no curso de árabe comunicativo oral. Ok, portanto, hadha laysa qalaman. Ops. هذا ليس قلما. Aqui está. Qalaman. Portanto, por que nós temos esse tanwin fatha enquanto era tanwin dhamma? Por causa do leisa. Quando o verbo leisa aparece, então o nome que segue passa a terminar com o fatha, ou então o tanwin fatha. Muito bem. Hadha qalamun, isto é uma caneta. Hadha qalamun, isto é uma caneta. Hadha laysa qalaman, isto não é uma caneta. Hadha laysa qalaman, isto não é uma caneta. Ok? Hadha qalamun, hadha laysa qalaman. Hadha kitabun, hadha laysa kitaban. Hadha laysa kitaban, hadha qalamun. Muito bem, é assim que funciona. Depois de eu ter explicado sobre a formação da negação em árabe, nós vemos aqui Hada laysa qalaman. Exatamente isso que eu acabei de explicar. Hada laysa qalaman, que significa isto não é uma caneta. Então, temos aqui o hal, que transforma isto numa questão, e temos aqui o ponto de interrogação. Vamos analisar essa questão e a sua resposta correspondente, que é na'am. Por que a resposta é na'am e não é lá, uma vez que é uma pergunta negativa? A resposta é simples e vai vos surpreender. Portanto, nós temos hal hadha laysa qalaman, que significa isto não é uma caneta. De fato, não é uma caneta. Como é que nós respondemos na perspectiva árabe? Nós devemos dizer na'am. 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 A pergunta é negativa e nós concordamos com a pergunta. Ok? De fato, concordamos. A afirmação é Hadha laysa qalaman. Antes mesmo da pergunta, tem aqui a afirmação. Hadha laysa qalaman. Se eu digo para si, isto não é uma caneta, você vai dizer sim ou não. Você vai dizer sim. Sim, isto não é uma caneta. Portanto, é a mesma coisa que está acontecendo em árabe. Ok? Isto não é uma caneta.
هذا ليس قلما. E a resposta é Naam. Sim, isto não é uma caneta. Daqui nós devemos concluir o seguinte, que na língua árabe, a partícula Naam concorda, nós devemos usar, ou melhor, a partícula Naam concorda com a afirmação contida na pergunta. Isto é, nós vimos que para formar a pergunta nós temos a afirmação, simplesmente colocamos aqui o hal. Então, aqui está a afirmação contida na pergunta e aqui está a afirmação contida na pergunta. A primeira afirmação, هذا كتاب. هذا كتاب. Veja, هذا كتاب. Concorda? Se você concorda, então você diz نعم. نعم. Concorda? نعم. A segunda pergunta, هذا ليس قلما. هذا ليس قلما. Isto não é uma caneta. Concorda? Se concorda, então você diz نعم. Ok? Portanto, Naam é usada da seguinte forma em árabe. Naam nós usamos quando concordamos com a pergunta. Ok? Concordamos, quer seja pela positiva ou pela negativa. Pela positiva, هل هذا كتاب؟ نعم. نعم. هل هذا كتاب؟ نعم. هل هذا قلم؟ نعم. Ok? Você diz não porque você concorda. Agora, a pergunta é feita de uma forma negativa. Tem aqui. هل هذا ليس قلما? Isso não é uma caneta. هل هذا ليس قلما? نعم. Sim. Ok? Sim, isso não é uma caneta. هل هذا ليس قلما؟ نعم. هل هذا ليس كتابا؟ هل هذا ليس كتابا؟ نعم. E tenho aqui muitos objetos. Eu posso perguntar para si. هل هذا ليس كتابا؟ هل هذا ليس كتابا؟ هل هذا ليس كتابا؟ نعم. نعم. هل هذا ليس قلما؟ هل هذا ليس قلما؟ نعم. هذا ليس قلما. Portanto, é assim que funciona. Você usa naam quando você concorda com a afirmação contida na pergunta. Ok? Você concorda com a afirmação contida na pergunta. Agora vamos para a última questão, que em português praticamente nós não temos. Portanto, em árabe nós temos naam, la, temos naam, la e bala. Agora vamos ver como é que nós usamos o bala. O uso do bala é simples. Eu creio que seja muito simples. É só uma questão mesmo de prestar atenção. Veja. Deixa-me dar aqui o seguinte exemplo. Eu tenho aqui, qual é a palavra usada? Kitaban. Por exemplo, eu tenho aqui هذا كتاب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا كتاب significa isto é um livro. هذا كتاب. هذا كتاب. Isto é um livro. Ok? هذا كتاب significa isto é um livro. Aqui está o ponto, aqui está o ponto. Esta é uma afirmação. É verdade ou não é verdade? É verdade. Agora quero transformar isto numa pergunta. هذا كتاب, para ficar pergunta, nós vamos ter هل هذا كتاب? هل هذا كتاب? Isto é um livro. E qual é a resposta? A resposta é نعم. نعم. Isto é um livro? نعم. Isto é um livro? Sim. Agora, se eu coloco leisa, leisa, que significa não é, para transformar da positiva para negativa. هل هذا ليس كتابا؟ هل هذا ليس كتابا؟ Isto não é um livro. Veja como é que foi colocada a pergunta.
eu estou a apontar ao livro, estou aqui a apontar, e estou a perguntar, isto não é um livro? Porém, isto é um livro. Isto é um livro, ok? Se eu aponto para um livro e pergunto, isto não é um livro, enquanto é, e de fato estou a apontar para o livro, então a nossa resposta deve ser balá. Balá. Ok? Balá. Hada kitabun. Hal hada kitabun? Isto é um livro? Naam. Hada kitabun. Hal hada laysa kitaban? Balá. Hada kitabun. Não sei se conseguiu entender. Ok? Nós usamos o balá quando a pergunta é feita de uma forma negativa para algo que é exatamente, que é, de fato. Portanto, temos aqui um livro e eu pergunto, isto não é um livro? Você aqui, note que se eu pergunto, isto não é um livro, se você disser naam, naam, por que a resposta naam não é correta? A resposta naam não é correta porque em árabe, naam serve para concordar com a afirmação contida na pergunta. Qual é a afirmação contida na pergunta? Hada laysa kitaban. Mas você não pode concordar porque de fato isto é um livro. Se eu coloco aqui, por exemplo, hal hada laysa kitaban, hal hada laysa kitaban, aqui você deve dizer naam, naam, naam. Isto não é um livro? Sim, naam, naam. Isto não é um livro. Isto não é um livro. هذا ليس كتابا. هل هذا ليس كتابا؟ نعم. نعم. هذا ليس كتابا؟ نعم. Ok? Agora, veja a pergunta seguinte. هل هذا ليس كتابا؟ هل هذا ليس كتابا؟ نعم. نعم. هل هذا ليس كتابا؟ نعم. نعم. Outra questão. هل هذا ليس كتابا؟ نعم. هذا ليس كتابا. Isso não é um livro? Sim, isso não é um livro. É assim que em árabe responde-se. Agora eu apresento o livro e pergunto, isto não é um livro? Nesse caso, você não pode dizer naam, porque você estaria a concordar com a afirmação que diz que isto não é um livro, enquanto que de fato é um livro. Então, neste caso, você deve dizer balá, 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 hada kitabun. Hal hada laysa kitaban? Balá, hada kitabun. Ok? Ma hada, ma hada. Hada kitabun. Hal hada kitabun? هل هذا كتاب؟ نعم هذا كتاب. هل هذا قلم؟ لا هذا ليس قلما هذا كتاب. هل هذا ليس قلما؟ نعم هذا ليس قلما. هل هذا ليس كتابا؟ بلى هذا كتاب. هل هذا ليس كتاب؟ هل هذا ليس قلما؟ بلى هذا كتاب. não قلما كتابا. هل هذا ليس كتابا؟ بلى هذا كتاب. Portanto, é desse jeito que funciona. Então, resumindo, nós temos o seguinte, temos aqui esta mão apontando com o dedo para o livro. E temos aqui, de fato, um livro. E embaixo temos Hada Kitabun, que significa isto é um livro. Esta é a afirmação, este é o conceito que você deve memorizar. Todas as perguntas que vêm a seguir, você deve responder com base nesta verdade. Qual é a verdade? Isto é um livro. Hada Kitabun. Hada Kitabun. Muito bem. Agora, se nós já sabemos que isto é um livro, Hada Kitabun, aparece alguém e pergunta, Hal Hada Kitabun? Isto é um livro?
A resposta é نعم. نعم هذا كتاب. هل هذا كتاب؟ نعم. Sim. Isto é um livro. هل هذا كتاب؟ نعم هذا كتاب. Se aparece outra pessoa e pergunta: هل هذا قلم؟ هل هذا قلم؟ لا. 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 Isto é uma caneta? Não. Não, não, não. Como é que dizemos não em árabe? É lá. لا. لا. هل هذا قلم؟ لا. هذا ليس قلما. هذا كتاب. Muito bem. Portanto, essas duas perguntas positivas, simples de responder. Agora vamos para a terceira pergunta. Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta. هل هذا ليس قلما؟ هل هذا ليس قلما؟ Veja, ele aponta para esse objeto, que é um livro, e pergunta: isto não é uma caneta? Veja como está a pergunta. هل هذا ليس قلما? Isto não é uma caneta? Sim, isto não é uma caneta. نعم, aqui está. نعم هذا ليس قلما. هل هذا ليس قلما؟ نعم. Sim. Por que nós usamos o naam? Porque naam concorda com a afirmação contida na pergunta. Veja bem o que eu acabei de dizer. O naam concorda com a afirmação contida na pergunta. Se a gente vai para aqui, nessa última questão, e temos هذا ليس كتابا. هذا ليس كتابا. Que significa: isto não é um livro. Você concorda com isso? Se você disser naam, que significa sim, significa que você está a concordar com esta afirmação, mas essa afirmação não corresponde à verdade, porque isto é um livro. Por isso mesmo é que você não pode dizer naam, você deve dizer balá, balá, balá. هذا كتاب. بلى هذا كتاب. Portanto, quando a pergunta vem de uma forma negativa, mas corresponde à verdade, então você deve dizer balá. Naam, você não pode dizer porque serve para concordar com a afirmação contida na pergunta. Portanto, é desse jeito que eu queria apresentar aqui esses conceitos. Pode ser que logo de primeira você não consiga entender, significa que você precisa de fazer revisão. Número 1, número 2, você precisa de, como posso dizer, outros exemplos, ok? Outras explicações, outras perspectivas do mesmo conceito. Número 3, você precisa de praticar em termos de conversação, porque é fácil ter todo esse conhecimento teórico, ok? Estive aqui a explicar, você fez assim uma análise e de fato você entendeu. Mas na hora de falar, você pode já ter assim dificuldade, ok? Mesmo sabendo onde é para dizer balá, você pode dizer naam, ou pode dizer lá, assim por diante. Portanto, isso significa que você deve praticar a sua conversação, ok? Você deve praticar várias vezes sobre diferentes assuntos. No início vai ser difícil, vai gaguejando, vai cometendo erros, mas depois, com o tempo, o cérebro habitua-se e você passa a usar tudo isso de uma forma natural, sem hesitação, corretamente, ok? Sem stress e, sem você notar, já estará falando árabe de uma forma fluente, de uma forma correta, sem medo, sem hesitação, assim por diante. Portanto, para poder chegar a esse nível, eu de fato aconselho que, uma vez que já entendeu o conceito, se não tiver entendido muito bem o conceito, poderá entrar ali em contato comigo, se precisar ali de exercícios adicionais que nós temos no curso de árabe comunicativo oral, tem exercícios adicionais, contém também exercícios personalizados. O que é que isso significa? Significa que eu vou preparar os exercícios virados para a sua necessidade específica. Não há aquilo de um número único para todo mundo. Quer dizer, aqui só temos esses exercícios, ok? Pode ser que os exercícios presentes não sejam do seu nível, ou sejam muito pesados, ou sejam muito simples. Então, depois de uma pequena entrevista, uma
conversa muito rápida, vou preparar exercícios adequados para si, que vão te permitir entender esses conceitos rapidamente. Portanto, era isso que eu queria apresentar neste vídeo. Espero que depois desse vídeo você possa usar os conceitos Naam, Lá e Balá com muito mais facilidade. Até a próxima.